Ele folheou um romance comprado num sebo, marcou a página com o bilhete esquecido e reconheceu uma assinatura. Parecia destino cutucando com delicadeza. Era o ano de 2025 e a tarde em Belo Horizonte se desenrolava com a calma típica de uma quarta-feira. Renato Braga, um professor de geografia de 40 e poucos anos, encontrava-se imerso no labirinto de estantes do sebo, memórias empilhadas, um refúgio de livros usados e histórias esquecidas no coração da cidade. Renato era casado com Helena há 15 anos. Ao longo dessa década e meia, a vida a dois havia se consolidado, mas a rotina, por vezes, parecia ter ofuscado o brilho inicial, a intensidade dos primeiros tempos. Ele não procurava ativamente por algo específico naquele dia, mas havia uma busca inconsciente, uma necessidade de encontrar um sinal, uma prova tangível de que o amor que os unia ainda respirava com a mesma força de outrora. Essa sensação sutil o impulsionava a vasculhar as prateleiras, na esperança de que algum volume, por acaso, lhe trouxesse uma nova perspectiva ou, quem sabe, uma inspiração. Renato percorria os corredores, seus dedos deslizando pelas lombadas envelhecidas de centenas de livros. O cheiro característico de papel antigo e poeira pairava no ar, criando uma atmosfera de nostalgia e descobertas potenciais. Sua atenção foi capturada por um romance de capa desgastada, um exemplar que parecia ter acumulado muitas leituras e viagens através do tempo e de diferentes mãos. Ele o retirou da estante, sentindo o peso familiar do papel em suas mãos, e começou a folheá-lo sem um propósito definido, apenas para sentir a textura das páginas e observar as anotações marginais comuns em livros de segunda mão. Ao abri-lo, já na metade da leitura, notou uma pequena protuberância entre as páginas. Era um bilhete, dobrado e esquecido, servindo como um marcador improvisado. O papel, já amarelado pelo tempo, exalava um perfume leve e distinto de lavanda, uma fragrância que remetia a memórias antigas e ambientes acolhedores. Com uma curiosidade crescente, Renato desdobrou o papel com cuidado. A luz da tarde que entrava pela janela do sebo iluminava a caligrafia em caneta azul, ligeiramente desbotada, mas ainda legível. No topo, uma data clara, 03/09/2006. A data, por si só, já era um detalhe que o intrigava, pois era bem anterior ao período em que ele e Helena haviam se conhecido. No entanto, o verdadeiro choque veio ao final do texto. Ali, em uma letra que lhe era estranhamente familiar, estava a assinatura: Helena. O nome Helena reverberou na mente de Renato. Era o nome de sua esposa, a mulher com quem ele compartilhava a vida, os sonhos e as responsabilidades há tantos anos. Uma onda de surpresa percorreu seu corpo, seguida por uma confusão imediata. Como era possível? A data da carta era de quase 2 anos antes de eles sequer se cruzarem pela primeira vez. Ele e Helena haviam se conhecido em meados de 2008, durante um evento acadêmico na universidade onde ambos lecionavam. Esta carta, datada de 2006, apresentava um enigma que desafiava a cronologia de sua própria história de amor. A emoção que o invadiu era complexa. Uma mistura de espanto pela coincidência, um lampejo de apreensão e uma pontada de algo que ele não conseguia identificar completamente, como se o destino, de fato, estivesse ali a enviar um recado sutil, mas inegável. Ele releu a assinatura várias vezes, buscando qualquer detalhe que pudesse desmentir a ligação, mas o nome era inconfundível. A caligrafia, embora não fosse exatamente a de sua esposa hoje, tinha traços que lhe pareciam vagamente reconhecíveis, como se pertencesse a uma versão mais jovem dela, ou talvez a uma fase anterior de sua vida. A mente de Renato começou a trabalhar rapidamente, tentando encaixar as peças desse quebra-cabeça inesperado. Seria esta a Helena, sua esposa? Ou seria apenas uma coincidência de nomes, uma outra Helena,
que por um capricho do acaso havia deixado uma carta em um livro que ele viria a encontrar anos depois. E se fosse sua Helena, o que significava uma carta escrita em 2006, endereçada a alguém ou a algo que ele ainda não sabia? A pergunta pairava no ar, densa e cheia de possibilidades. Por que a data era de antes de eles se conhecerem? O que essa carta representava para o passado de sua esposa e, consequentemente, para o presente e futuro de seu casamento? A busca por um sinal de que o amor ainda respirava, agora havia se transformado em uma inesperada e urgente investigação. O nome Helena continuava a ecoar na mente de Renato, um chamado estranho e inquietante. A carta, agora em suas mãos, era mais do que um simples achado. Transformava-se em um portal para um passado desconhecido, um fragmento de vida que carregava o nome de sua esposa, mas que antecedia a própria existência de seu relacionamento. Ele deixou o sebo com uma sensação de peso no peito, a euforia da descoberta inicial substituída por uma profunda inquietação. O dilema que se apresentava era multifacetado e doloroso. Por um lado, Renato desejava ardentemente reacender a chama do amor em seu casamento, trazer de volta o brilho que ao longo de 15 anos parecia ter diminuído sob o peso da rotina e das responsabilidades diárias. Ele buscava uma prova, um sinal de que a paixão e a conexão profunda ainda existiam, que o amor deles era resiliente. No entanto, aquela carta, datada de 2006, 2 anos antes de ele e Helena se conhecerem, surgia como uma incerteza perturbadora. Poderia ser uma ameaça, revelando um amor anterior, uma história que ele desconhecia e que poderia abalar as bases de seu presente. Ou talvez fosse uma oportunidade, um mistério a ser desvendado que, ao final, fortaleceria ainda mais o laço entre eles. A mente de Renato se dividia entre a esperança de uma revelação positiva e o medo de uma verdade dolorosa. Ele examinou a carta novamente, sob uma luz mais clara. Em casa. O papel, de fato, estava amarelado, com as bordas levemente puídas, testemunhando a passagem do tempo e talvez de muitas mãos. O perfume de lavanda, suave e persistente, evocava uma sensação de nostalgia, de algo antigo e precioso. A caligrafia em caneta azul, embora não idêntica à de sua Helena atual, continha traços que lhe pareciam familiares, como se ele estivesse vendo um rascunho de sua esposa, uma versão mais jovem e talvez ainda em formação. A data, 03/09/2006, era irrefutável e a assinatura, Helena, era clara. Cada detalhe reforçava a aura de mistério e antiguidade, tornando a carta um objeto de fascínio e angústia. Os pensamentos de Renato giravam em torno das poucas opções que tinha. A primeira, e talvez a mais simples, seria ignorar a carta, guardá-la ou até mesmo descartá-la, fingindo que nunca a havia encontrado. Mas essa ideia era rapidamente repelida. Sua curiosidade natural, aliada à necessidade de clareza sobre algo tão pessoal e inesperado, o impedia de simplesmente virar as costas. Além disso, o nome de sua esposa impresso naquele papel amarelado criara uma conexão inegável, uma responsabilidade quase mística que ele sentia que precisava honrar. A segunda opção seria confrontar Helena imediatamente, mostrar-lhe a carta e pedir explicações. No entanto, o receio de ferir sua esposa, de trazer à tona memórias que ela talvez preferisse manter no passado, era um obstáculo considerável. E se a carta fosse para outro homem? E se revelasse um amor profundo de sua juventude, um capítulo que Helena havia encerrado e que ele, ao revivê-lo, pudesse causar-lhe dor ou constrangimento? O ciúme tardio, um sentimento que ele nunca imaginara sentir, começou a se insinuar em seu coração, tingindo suas preocupações com uma pontada de insegurança. Ele não queria perturbar a paz de seu casamento com uma revelação impensada.
A terceira opção, e a que começou a se desenhar como a mais prudente, era investigar. Ele precisava entender a origem da carta, o contexto em que foi escrita, antes de qualquer passo mais definitivo. Essa necessidade de uma prova de que o amor ainda respira o impulsionava a buscar respostas. A carta, em sua estranheza, era um sinal, ainda que enigmático. Ele sentia que, ao desvendar seu mistério, poderia não apenas entender um pedaço do passado de Helena, mas talvez também redescobrir algo fundamental sobre o próprio amor deles. A busca por essa prova, antes um desejo abstrato, agora se materializava em um objeto tangível, um desafio que ele precisava aceitar. A decisão foi tomada. Renato guardou a carta com cuidado, sentindo o peso da responsabilidade em suas mãos. Ele precisava entender a origem daquele bilhete, o porquê de seu nome estar ali e o que significava para a mulher que ele amava. O primeiro passo, ele concluiu, seria retornar ao sebo, o local da descoberta, e tentar reunir mais informações. Aquele livro, aquele pedaço de papel, não era apenas um achado, era o início de uma jornada inesperada, uma investigação que prometia redefinir sua compreensão sobre o amor e o destino. O nome Helena continuava a ecoar na mente de Renato, um chamado estranho e inquietante. A carta, agora em suas mãos, era mais do que um simples achado. Transformava-se em um portal para um passado desconhecido, um fragmento de vida que carregava o nome de sua esposa, mas que antecedia a própria existência de seu relacionamento. Ele deixou o sebo com uma sensação de peso no peito, a euforia da descoberta inicial substituída por uma profunda inquietação. O dilema que se apresentava era multifacetado e doloroso. Por um lado, Renato desejava ardentemente reacender a chama do amor em seu casamento, trazer de volta o brilho que, ao longo de 15 anos, parecia ter diminuído sob o peso da rotina e das responsabilidades diárias. Ele buscava uma prova, um sinal de que a paixão e a conexão profunda ainda existiam, que o amor deles era resiliente. No entanto, aquela carta, datada de 2006, 2 anos antes de ele e Helena se conhecerem, surgia como uma incerteza perturbadora. Poderia ser uma ameaça, revelando um amor anterior, uma história que ele desconhecia e que poderia abalar as bases de seu presente. Ou talvez fosse uma oportunidade, um mistério a ser desvendado que, ao final, fortaleceria ainda mais o laço entre eles. A mente de Renato se dividia entre a esperança de uma revelação positiva e o medo de uma verdade dolorosa. Ele examinou a carta novamente, sob uma luz mais clara, em casa. O papel de fato estava amarelado, com as bordas levemente puídas, testemunhando a passagem do tempo e talvez de muitas mãos. O perfume de lavanda, suave e persistente, evocava uma sensação de nostalgia, de algo antigo e precioso. A caligrafia em caneta azul, embora não idêntica à de sua Helena atual, continha traços que lhe pareciam familiares, como se ele estivesse vendo um rascunho de sua esposa, uma versão mais jovem e talvez ainda em formação. A data, 03/09/2006, era irrefutável, e a assinatura, Helena, era clara. Cada detalhe reforçava a aura de mistério e antiguidade, tornando a carta um objeto de fascínio e angústia. Os pensamentos de Renato giravam em torno das poucas opções que tinha. A primeira, e talvez a mais simples, seria ignorar a carta, guardá-la ou até mesmo descartá-la, fingindo que nunca a havia encontrado. Mas essa ideia era rapidamente repelida. Sua curiosidade natural, aliada à necessidade de clareza sobre algo tão pessoal e inesperado, o impedia de simplesmente virar as costas. Além disso, o nome de sua esposa impresso naquele papel amarelado criara uma conexão inegável, uma responsabilidade quase mística que ele sentia que precisava honrar.
A segunda opção seria confrontar Helena imediatamente, mostrar-lhe a carta e pedir explicações. No entanto, o receio de ferir sua esposa, de trazer à tona memórias que ela talvez preferisse manter no passado, era um obstáculo considerável. E se a carta fosse para outro homem? E se revelasse um amor profundo de sua juventude, um capítulo que Helena havia encerrado e que ele, ao revivê-lo, pudesse causar-lhe dor ou constrangimento? O ciúme tardio, um sentimento que ele nunca imaginara sentir, começou a se insinuar em seu coração, tingindo suas preocupações com uma pontada de insegurança. Ele não queria perturbar a paz de seu casamento com uma revelação impensada. A terceira opção, e a que começou a se desenhar como a mais prudente, era investigar. Ele precisava entender a origem da carta, o contexto em que foi escrita, antes de qualquer passo mais definitivo. Essa necessidade de uma prova de que o amor ainda respira o impulsionava a buscar respostas. A carta, em sua estranheza, era um sinal, ainda que enigmático. Ele sentia que, ao desvendar seu mistério, poderia não apenas entender um pedaço do passado de Helena, mas talvez também redescobrir algo fundamental sobre o próprio amor deles. A busca por essa prova, antes um desejo abstrato, agora se materializava em um objeto tangível, um desafio que ele precisava aceitar. A decisão foi tomada. Renato guardou a carta com cuidado, sentindo o peso da responsabilidade em suas mãos. Ele precisava entender a origem daquele bilhete, o porquê de seu nome estar ali e o que significava para a mulher que ele amava. O primeiro passo, ele concluiu, seria retornar ao sebo, o local da descoberta, e tentar reunir mais informações. Aquele livro, aquele pedaço de papel, não era apenas um achado. Era o início de uma jornada inesperada, uma investigação que prometia redefinir sua compreensão sobre o amor e o destino. Com a carta guardada discretamente, Renato decidiu que o ponto de partida para sua investigação seria o próprio sebo Memórias Empilhadas. A lógica era simples. O livro havia sido comprado ali, e a sebista, Dona Norma, talvez pudesse fornecer alguma pista sobre a proveniência do volume. A data da carta, 03 de setembro de 2006, estabelecia um contexto temporal importante. Naquele ano, Helena, então com 20 e poucos anos, provavelmente estava na faculdade. O fato de a carta ter sido deixada em um livro e não simplesmente guardada, sugeria que o exemplar poderia ter sido parte de um clube de leitura ou um projeto acadêmico, o que tornava a universidade um local provável para o início da busca. No dia seguinte, Renato retornou ao sebo. A atmosfera era a mesma, mas sua percepção havia mudado. Agora, cada prateleira e cada livro pareciam conter um segredo, e a sua busca tinha um propósito definido. Encontrou Dona Norma atrás do balcão, uma senhora de cabelos brancos meticulosamente arrumados, óculos na ponta do nariz e um sorriso acolhedor que parecia ter acumulado a sabedoria de anos entre páginas empoeiradas. Ela conhecia cada canto de sua loja, cada volume que entrava e saía, e era conhecida por sua memória prodigiosa para detalhes. Renato aproximou-se com o livro em mãos, o mesmo romance onde a carta havia sido encontrada. Explicou a Dona Norma a peculiaridade de seu achado, mostrando-lhe o bilhete amarelado e a assinatura Helena. A sebista ouviu com atenção, os olhos semicerrados em concentração, como se estivesse vasculhando seu próprio arquivo mental. Após um breve silêncio, Dona Norma pegou o livro e o examinou. Seus dedos experientes percorreram a capa e as primeiras páginas. "Ah, sim, este aqui. Lembro-me bem", disse ela, com uma voz suave, mas firme. "Este veio em um lote grande, uma doação considerável que recebemos há alguns anos. Eram muitos livros, todos com um carimbo." Ela virou a página de rosto do romance e apontou para um pequeno carimbo azul, quase imperceptível, no canto inferior.
Veja, aqui está. Biblioteca Central, Universidade Federal de Belo Horizonte. A menção do carimbo e da Universidade Federal de Belo Horizonte foi a primeira pista sólida que Renato tanto procurava. Dona Norma explicou que, de tempos em tempos, a biblioteca da universidade renovava seu acervo e doava exemplares mais antigos ou duplicados para sebos parceiros, como o dela. Aquele livro, portanto, não era um achado aleatório de um antigo proprietário qualquer. Ele tinha uma origem institucional clara e verificável. Essa informação era crucial. Se o livro havia pertencido à biblioteca da universidade, e se a carta estava dentro dele, era altamente provável que Helena a tivesse deixado ali durante o período em que frequentava a instituição. A mente de Renato começou a traçar um caminho claro. A data de 2006 se encaixava perfeitamente com o período de graduação de Helena, que ele sabia ter sido na Universidade Federal de Belo Horizonte. A carta, então, não era apenas um bilhete esquecido em um livro qualquer. Era um fragmento do passado de sua esposa, ligado diretamente à sua vida acadêmica. A menção de um clube de leitura, na sinopse inicial da história, que ele agora recordava, ganhava um peso ainda maior. Dona Norma, percebendo a seriedade da busca de Renato, ofereceu mais um detalhe. Lembro-me que alguns desses livros doados tinham marcadores incomuns. Pequenos bilhetes, anotações. Coisa de estudante, sabe? Eles sempre inventam projetos ou deixam lembranças em seus livros. Essa observação reforçou a teoria de Renato de que a carta poderia estar ligada a alguma atividade específica do campus. Com a informação de que o livro veio da Universidade Federal de Belo Horizonte, o próximo passo de Renato tornou-se evidente. A ansiedade inicial deu lugar a uma determinação renovada. Ele agradeceu a Dona Norma, sentindo um misto de gratidão e uma nova urgência. O sebo, que antes era apenas um lugar de descobertas fortuitas, agora se revelava um ponto de conexão vital com o passado de sua esposa. A jornada para desvendar o mistério da carta de Helena o levaria inevitavelmente ao campus universitário, o local onde as peças desse quebra-cabeça começariam a se encaixar. Renato deixou o sebo Memórias Empilhadas com uma nova direção para sua busca. A informação de Dona Norma sobre o carimbo da Biblioteca Central, Universidade Federal de Belo Horizonte, era a peça-chave que faltava. A data de 2006, o ano da carta, encaixava-se perfeitamente com o período em que Helena havia cursado a universidade. Na manhã seguinte, com a carta cuidadosamente guardada e o romance em mãos, Renato dirigiu-se ao campus universitário, um local que ele bem conhecia, mas que agora assumia um novo significado, carregado de um passado desconhecido de sua esposa. Ao chegar à Biblioteca Central, Renato sentiu a familiaridade do ambiente acadêmico, mas também uma pontada de nervosismo. Ele se dirigiu ao balcão de atendimento, onde encontrou Tainá, a bibliotecária do campus. Tainá era uma profissional atenciosa e sistemática, com uma memória impressionante para os detalhes do acervo e dos projetos passados da instituição. Seus óculos de leitura repousavam na ponta do nariz enquanto ela organizava pilhas de livros, e sua postura demonstrava a eficiência de quem dominava o universo dos registros e catalogação. Renato explicou a ela a situação, mostrando o romance e o carimbo da biblioteca, além de mencionar a data de 2006 e a carta encontrada. Tainá ouviu com atenção, seu semblante refletindo uma curiosidade profissional. Ela pegou o livro, examinou o carimbo e, com um leve aceno de cabeça, indicou que a identificação era clara. "Sim, este é um dos nossos", confirmou ela. "Pelo número de registro e o carimbo, consigo rastrear o histórico dele em nosso sistema." A bibliotecária,
Com a agilidade de quem lida com milhares de volumes diariamente, começou a pesquisar nos terminais do computador, acessando os registros de empréstimos e doações. O sistema da biblioteca era robusto e guardava um histórico detalhado de cada exemplar, permitindo um rastreamento preciso da jornada do livro, desde sua aquisição até a doação. Após alguns minutos de pesquisa, Tainá localizou o registro original do livro. Ela informou a Renato que o exemplar havia sido desativado do acervo e doado em um lote para sebos em 2010, o que confirmava a história de Dona Norma. Mais importante, os registros indicavam que, em 2006, o livro havia sido parte de um projeto específico do Clube de Leitura da Faculdade de Letras, um grupo ativo na época que promovia discussões e atividades literárias. Tainá lembrou-se vagamente do projeto, que era um tanto incomum para a época. Havia um projeto em particular naquele ano, explicou ela, onde os participantes eram incentivados a deixar mensagens ao futuro em livros que seriam doados. A ideia era que essas mensagens fossem encontradas por leitores no futuro, criando uma conexão através do tempo e das palavras. A menção do clube de leitura e das mensagens ao futuro acendeu uma luz na mente de Renato. Ele sabia que Helena havia sido uma estudante muito engajada em atividades extracurriculares durante a faculdade, e um clube de leitura certamente se encaixava em seus interesses e paixões literárias. Tainá, com sua memória aguçada, lembrou-se de quem havia sido o idealizador daquele projeto. O aluno responsável por essa iniciativa, se não me engano, era um rapaz chamado Miguel, disse ela. Ele era bastante criativo e gostava de projetos que fugissem do convencional, sempre buscando formas inovadoras de engajar os membros do clube. A revelação do nome Miguel trouxe uma nova camada de complexidade à investigação de Renato. Ele não conhecia nenhum Miguel no passado de Helena, e a possibilidade de um antigo colega de sua esposa estar envolvado nesse mistério adicionava uma dose de apreensão. A bibliotecária, percebendo o interesse de Renato, ofereceu-se para tentar localizar Miguel nos arquivos de ex-alunos, mas Renato decidiu que seria mais rápido e direto tentar encontrá-lo por conta própria, usando as redes sociais ou contatos acadêmicos. Ele agradeceu a Tainá e, com o nome de Miguel em mente, saiu da biblioteca, agora com um alvo mais específico para sua busca. A busca por Miguel não demorou. Através de uma rápida pesquisa em plataformas profissionais e redes sociais, Renato encontrou o perfil de Miguel, que agora era professor universitário em outra cidade, lecionando literatura. Ele enviou uma mensagem explicando a situação e, para sua surpresa, Miguel respondeu rapidamente, demonstrando curiosidade e disposição para ajudar. Eles agendaram uma videochamada para o dia seguinte, um encontro virtual que prometia desvendar mais peças do quebra-cabeça. Durante a videochamada, Miguel, um homem de 40 e poucos anos, com um ar jovial e uma paixão evidente por histórias, confirmou os detalhes do projeto. Sim, o Mensagens ao Futuro foi uma das minhas ideias mais ambiciosas no clube de leitura, contou ele, com um brilho nos olhos. A gente pedia para os membros escreverem cartas, bilhetes, pensamentos, para eles mesmos no futuro, para um amor que ainda não conheciam, ou para quem quer que encontrasse a mensagem. Depois, essas mensagens eram inseridas em livros que seriam doados para sebos, com a esperança de que fossem descobertas por acaso, anos depois. Ele explicou que a intenção era criar uma espécie de cápsula do tempo literária, uma ponte entre o passado e o futuro através das palavras, um legado de pensamentos e sentimentos. Miguel até mencionou que ele próprio guardava algumas dessas cartas, com a permissão dos colegas, para um arquivo pessoal que ele chamava de Memória do Clube, um tesouro de histórias não contadas.
Renato, com o coração batendo mais forte, mostrou a Miguel a carta que havia encontrado. Miguel a examinou com atenção, seus olhos percorrendo a caligrafia e a data. Essa caligrafia. Sim, eu me lembro bem, disse ele, com um sorriso nostálgico. É da Helena, Helena Braga. Ela era uma das participantes mais entusiasmadas do clube, sempre com ideias e uma escrita muito sensível. Lembro-me dela escrevendo essa carta, ou pelo menos uma muito parecida, com um entusiasmo contagiante. A confirmação de Miguel de que a carta era de Helena Braga e que ela a havia escrito para o projeto trouxe uma mistura intensa de alívio e uma nova onda de dilemas para Renato. Por um lado, a conexão com sua esposa era inegável. Não era uma coincidência de nomes, mas sim um fragmento autêntico do passado dela. Mas, por outro lado, a confirmação de que a carta era para um amor que ainda não conheciam reacendeu o ciúme tardio que ele havia tentado reprimir. A carta seria para ele, o homem que ela ainda não conhecia, ou para outro homem que ela havia idealizado antes de Renato. O medo de descobrir um amor anterior, um romance profundo de Helena que ele desconhecia, começou a se instalar em seu coração, tingindo sua busca com uma ansiedade crescente. O receio de ferir Helena com lembranças de um passado que talvez ela quisesse esquecer, ou que pudesse trazer à tona sentimentos não resolvidos, tornou-se um obstáculo significativo. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a imagem completa ainda era ambígua, e a verdade, ele sabia, poderia ser tanto libertadora quanto dolorosa. Renato encerrou a chamada com Miguel, a carta novamente em suas mãos, agora pesando ainda mais com as novas informações e as incertezas que a acompanhavam. O próximo passo, ele sabia, seria o mais difícil. A confirmação de Miguel sobre a autoria da carta, vinda de sua esposa Helena e destinada a um amor que ainda não conhecia, como parte de um projeto acadêmico de 2006, trouxe a Renato uma mistura complexa de alívio e uma nova camada de dilemas. Por um lado, a conexão com Helena era inegável. A carta não era fruto de uma mera coincidência de nomes, mas um fragmento autêntico do passado dela. Contudo, a clareza sobre a origem não dissipou a incerteza mais profunda. A quem exatamente aquela carta se destinava? Seria para ele, o homem que ela viria a conhecer 2 anos depois, ou para outra figura idealizada, um amor que ela desejava encontrar e que poderia ter existido em sua vida antes de Renato? Essa ambiguidade reacendeu o ciúme tardio, um sentimento que ele nunca imaginara sentir após 15 anos de casamento, e que agora se insinuava em seu coração com uma pontada de insegurança. Renato se viu preso em um ciclo de pensamentos. A carta, antes um mistério intrigante, transformara-se em um peso, um segredo que ele carregava sozinho. Ele a relia incansavelmente, buscando nas entrelinhas qualquer pista que pudesse identificar o destinatário. Cada palavra da caligrafia de Helena, cada detalhe no papel amarelado, parecia sussurrar possibilidades que alimentavam tanto a esperança quanto o receio. O medo de descobrir um amor anterior, um romance profundo e significativo na vida de Helena que ele desconhecia, começou a se instalar. E se a carta fosse para um ex-namorado, alguém que ela ainda guardava na memória? A ideia de um passado romântico de Helena, até então um território inexplorado e irrelevante, agora se apresentava como um campo minado de emoções potenciais. Ele temia que, ao desvendar esse passado, pudesse ferir Helena, trazendo à tona lembranças que ela talvez preferisse manter adormecidas ou que pudessem causar-lhe constrangimento. A paz e a estabilidade de seu casamento, construídas ao longo de anos, pareciam vulneráveis diante dessa revelação. A tensão crescia a cada dia em que ele guardava a carta. Renato sabia que havia chegado a um ponto sem volta. Ignorar o achado era impossível. O conhecimento de que a carta era de Helena
e que carregava a promessa de um amor futuro, era avassalador demais para ser simplesmente arquivado. Ele precisava confrontar Helena, precisava da verdade. Mas o receio de estragar a paz do casamento ou de confirmar seus piores temores aumentava a cada hora que passava. As noites eram preenchidas por reflexões e cenários hipotéticos, cada um mais angustiante que o outro. Ele imaginava a reação de Helena, as possíveis explicações, as lágrimas ou a indiferença. Aquele brilho dos primeiros anos que ele buscava reacender em seu casamento agora parecia ter um preço alto, talvez até mesmo a própria estabilidade de sua união. Renato guardou a carta por dias, mantendo-a escondida, como um artefato proibido. Ele pesava os prós e os contras de cada cenário imaginável. Se ele mostrasse a carta, poderia causar dor, ciúme ou até mesmo uma crise de confiança. Se não mostrasse, o segredo o corroeria, criando uma barreira invisível entre ele e sua esposa. A angústia de Renato era palpável. Ele observava Helena em suas atividades diárias, tentando decifrar em seu olhar, em seus gestos, qualquer indício de um passado romântico que pudesse estar ligado à carta. Nada. Ela parecia a mesma Helena de sempre, dedicada, carinhosa, mas talvez um pouco distante, imersa na rotina que ele desejava quebrar. A decisão final, dolorosa e inevitável, começou a se formar em sua mente. O peso do segredo tornara-se insustentável. A necessidade de clareza, de verdade, era mais forte do que o medo das consequências. Ele percebeu que a única maneira de realmente reacender a chama do amor, de encontrar a prova de que o amor ainda respirava, seria através da honestidade, mesmo que essa honestidade pudesse trazer consigo uma dose de dor. Não havia mais como adiar o confronto. Renato sabia que precisava mostrar a carta a Helena, não apenas para desvendar o mistério, mas para reafirmar a confiança e a transparência em seu relacionamento. Aquele pequeno pedaço de papel amarelado, um achado fortuito em um sebo, estava prestes a se tornar o catalisador de uma revelação que mudaria a dinâmica de seu casamento para sempre. O peso do segredo havia se tornado insustentável para Renato. Após dias de angústia e reflexão, ele compreendeu que a única maneira de avançar, de verdadeiramente reacender a chama em seu casamento e dissipar as incertezas, seria através da honestidade. A verdade, mesmo que pudesse ser dolorosa, era preferível à sombra do desconhecido que pairava sobre eles. Naquela noite, após o jantar, quando a rotina da casa se acalmou e Helena estava na sala de estar, lendo um livro, Renato decidiu que era o momento. A luz suave do abajur criava um ambiente íntimo e tranquilo, longe das distrações do dia, um cenário propício para uma conversa delicada. Renato aproximou-se de Helena com uma calma deliberada, embora seu coração batesse acelerado. Ele sentou-se ao lado dela no sofá, com a carta amarelada cuidadosamente dobrada em suas mãos. Sua voz estava um pouco mais baixa que o habitual, carregada de uma seriedade que Helena notou de imediato. Ele começou explicando sobre sua visita ao sebo, o romance que havia comprado e o achado inesperado. Contou sobre o papel amarelado, o perfume de lavanda e, finalmente, a assinatura Helena e a data de 2006. Não houve sensacionalismo em sua narrativa, apenas a exposição dos fatos, um relato direto e sincero de sua descoberta e da subsequente investigação. Helena ouvia com atenção, a expressão de curiosidade se transformando em surpresa e, por fim, em uma ponta de apreensão ao ouvir o próprio nome e a data que antecedia o conhecimento de Renato. Quando ele estendeu a carta, ela a pegou com as mãos trêmulas. Seus olhos percorreram a caligrafia em caneta azul, ligeiramente desbotada, e um reconhecimento instantâneo surgiu em seu rosto. Era, sem dúvida, sua própria letra. Uma versão mais jovem e talvez um pouco menos madura, mas inconfundível.
O suave perfume de lavanda, um aroma que ela não sentia há anos, ativou uma memória distante, quase esquecida, que começou a vir à tona. Ela olhou para Renato, uma mistura de espanto e questionamento em seu olhar, sem conseguir articular uma palavra. Renato, percebendo a hesitação e a emoção de Helena, sugeriu que lessem a carta juntos. Ele queria que aquele momento fosse compartilhado, que a descoberta da verdade fosse um processo conjunto. Helena assentiu, e eles começaram a ler, palavra por palavra, a mensagem escrita quase 2 décadas antes. A carta, de fato, era endereçada ao homem que ainda vou conhecer. Em suas linhas, Helena, de 2006, havia listado seus sonhos, suas aspirações para o futuro e as qualidades que esperava encontrar em um companheiro. Ela descrevia uma vida simples, mas plena. Uma casa com uma varanda para observar o pôr do sol, algo que se materializara na residência que eles haviam construído juntos. Mencionava o desejo de passeios tranquilos, em parques e praças, uma atividade que Renato e Helena haviam cultivado ao longo dos anos em Belo Horizonte. Falava sobre a busca por um companheiro que valorizasse a leitura, as conversas profundas sobre o mundo e a geografia, e que tivesse um senso de humor calmo e acolhedor, características que Renato personificava de forma surpreendente. A carta expressava o anseio por um amor que fosse ao mesmo tempo uma aventura e um refúgio, uma conexão que crescesse com o tempo e que encontrasse beleza nos detalhes cotidianos. À medida que liam, a coincidência dos detalhes era impressionante. Cada sonho de Helena, cada ideal que ela havia projetado para seu futuro amor, parecia ter se encaixado perfeitamente na vida que ela e Renato haviam construído juntos. A descrição de um parceiro que a inspirasse intelectualmente e que compartilhasse sua paixão por descobrir o mundo, por exemplo, ressoava diretamente com a profissão e a personalidade de Renato, professor de geografia. Não havia referências a um amor anterior, a um romance perdido ou a um homem específico de seu passado. Era uma carta de esperança, de projeção para o futuro, escrita por uma jovem Helena que sonhava com o amor que ainda viria. Um silêncio preenchido por uma compreensão mútua tomou conta da sala. O alívio de Renato era palpável, substituindo a ansiedade que o consumira nos últimos dias. O ciúme tardio que o assaltara se dissipou completamente, substituído por uma profunda admiração e uma sensação de destino. Helena, por sua vez, sentia uma mistura de espanto e uma profunda ternura. A carta não era uma ameaça ao seu casamento, mas uma confirmação extraordinária do amor que eles compartilhavam. Não havia dor, nem constrangimento, apenas a beleza de uma coincidência que parecia transcender o tempo. Aquele pequeno pedaço de papel amarelado, encontrado por acaso, havia se transformado em um testemunho inesperado e comovente da profunda conexão que os unia, reacendendo o brilho que Renato tanto buscava. O silêncio na sala de estar, após a leitura da carta, era diferente de qualquer outro silêncio que Renato e Helena já haviam compartilhado. Não era um silêncio de tensão ou de perguntas não respondidas, mas de uma profunda e surpreendente compreensão. Ambos estavam absorvidos pela magnitude do que acabavam de descobrir. As palavras de Helena, escritas no passado, haviam se materializado em seu presente. Os sonhos e anseios de uma jovem Helena, projetados para um futuro amor, eram agora a realidade de seu casamento com Renato. O alívio de Renato era imenso, e a emoção de Helena era palpável, uma mistura de espanto e uma ternura que a fez sorrir. Foi então que Helena, ainda com a carta nas mãos, apontou para a assinatura no final do papel amarelado. "Veja aqui", disse ela, sua voz suave, mas carregada de uma nova revelação. "A assinatura completa." Renato inclinou-se para ver mais de perto. Ali, em uma letra ligeiramente mais marcada, estava escrito Helena Braga.
A adição do sobrenome de Renato entre parênteses era um detalhe que ele não havia notado em sua leitura inicial, obscurecido pela ansiedade e pela mera presença do nome Helena. Helena explicou que, embora ainda não tivesse o sobrenome de casada, nem sequer o conhecesse pessoalmente, ela havia decidido adicioná-lo à assinatura naquele dia específico, em 2006. Ela se recordava vividamente daquele período. A carta havia sido escrita logo após ela assistir a uma palestra no campus da Universidade Federal de Belo Horizonte. O palestrante era um jovem professor de geografia recém-chegado, cujo nome era Renato Braga. Ele havia falado com uma paixão contagiante sobre as conexões entre o ser humano e o ambiente, sobre a importância de explorar o mundo e de encontrar beleza nas paisagens e nas culturas. Suas ideias sobre a busca por um propósito e a construção de um futuro significativo ressoaram profundamente em Helena. Ela contou a Renato que a palestra dele a havia tocado de uma forma inesperada. A maneira como ele articulava seus pensamentos, a profundidade de seu conhecimento e o brilho em seus olhos ao falar sobre geografia e a vida a haviam inspirado. Naquele momento, sentada entre a plateia, ela sentiu uma conexão singular com as ideias do professor, uma admiração instantânea por sua visão de mundo. Ao retornar para o clube de leitura e ser desafiada a escrever uma mensagem ao futuro, ela não pensou em um amor que já existia ou em um passado, mas sim no homem que ela desejava encontrar, alguém com a mesma curiosidade intelectual, a mesma paixão pela vida e a mesma sensibilidade que havia percebido no palestrante. Eu escrevi sobre o homem que ainda ia conhecer, explicou Helena, seus olhos fixos nos de Renato. E inspirada pela sua palestra, pela sua forma de ver o mundo, eu usei o seu sobrenome como um presságio, um desejo. Eu pensei que o homem que eu encontrar tenha a mesma luz que o professor Braga. Ela havia adicionado o Braga à assinatura como um gesto simbólico, um selo de esperança para o futuro, sem imaginar que, anos depois, aquele sobrenome seria de fato o seu próprio. Naquele dia, eles ainda não haviam se falado formalmente. O primeiro contato direto entre eles ocorreria apenas 2 anos mais tarde, em 2008, durante um evento acadêmico. A revelação transformou completamente a compreensão da carta. Não se tratava de um amor passado, nem de um ideal genérico. Era uma premonição, um desejo tão específico e sincero que havia se tornado realidade. A carta não era uma ameaça ou um mistério a ser temido, mas um testemunho extraordinário do destino e da profundidade do laço entre eles. O ciúme tardio que havia atormentado Renato nos últimos dias se dissipou por completo, substituído por uma admiração e uma reverência pela singularidade de sua história de amor. A busca por uma prova de que o amor ainda respirava, que o impulsionara a vasculhar o sebo, havia culminado em uma validação que transcendia qualquer expectativa. O brilho que Renato tanto buscava nos primeiros anos de seu casamento não estava perdido. Ele havia sido reafirmado de uma maneira que nem mesmo a mais romântica das ficções poderia ter previsto. Aquele momento fortaleceu a conexão do casal de uma forma única. A carta, que começou como um objeto de inquietação, tornou-se um símbolo de sua união, provando que o amor deles estava, de certa forma, escrito nas estrelas, ou mais precisamente, em um livro de sebo, esperando o momento certo para ser descoberto. Eles se olharam, uma compreensão mútua e uma alegria profunda, preenchendo o espaço entre eles. A história de seu amor não era apenas o que eles haviam construído juntos, mas também o que havia sido sonhado e pressentido muito antes de seus caminhos se cruzarem. O silêncio na sala de estar, após a leitura da carta e a revelação da assinatura, Helena Braga, transformou-se em uma sensação de renovação para Renato e Helena.
Aquele pedaço de papel amarelado que havia começado como um mistério inquietante e uma fonte de dilemas, agora se revelava como um catalisador poderoso para o reencontro e a reafirmação do amor que os unia. A descoberta de que o desejo de Helena, expresso em 2006, havia se materializado na vida que construíram juntos, reacendeu uma chama que, embora nunca apagada, parecia ter diminuído de intensidade sob o peso da rotina. A transformação no casal não foi abrupta, mas gradual e profunda, manifestando-se em pequenas, porém significativas, mudanças em seu cotidiano. Renato, que antes buscava uma prova do amor fora de seu relacionamento, agora a encontrava confirmada de uma forma singular e quase mística. Helena, por sua vez, sentia uma nova camada de apreciação por seu marido, percebendo que ele era, de fato, o homem que ela havia sonhado antes mesmo de conhecê-lo. Essa nova perspectiva os impulsionou a reconstruir rituais simples que haviam sido negligenciados ao longo dos 15 anos de casamento. Um desses rituais resgatados foi o de passear na praça. Em Belo Horizonte, as praças, com suas árvores centenárias e bancos convidativos, sempre foram pontos de encontro e de tranquilidade. Antes, suas idas à praça eram esporádicas, talvez para resolver alguma pendência ou apressadamente. Agora, eles voltaram a caminhar lado a lado, sem pressa, observando o movimento, trocando ideias sobre o dia ou simplesmente desfrutando da presença um do outro. A cada passo, a sensação de conexão se aprofundava, como se cada folha que caía das árvores ou cada riso de criança ecoasse a renovação de seu próprio afeto. Outro hábito que ressurgiu, trazendo consigo uma doçura nostálgica, foi o de ouvir rádio à noite. Em um mundo dominado por telas e algoritmos, eles redescobriram o prazer de sintonizar uma estação de rádio de pilha antiga que Renato havia guardado no porão. O som suave de músicas clássicas ou programas de contação de histórias preenchia a sala de estar. Sentados no sofá, muitas vezes em silêncio, apenas com as mãos dadas, eles permitiam que as ondas sonoras os transportassem para um espaço de intimidade e cumplicidade. Era um contraponto deliberado à agitação do dia a dia, um lembrete de que a conexão humana não precisa de grandes gestos, mas de momentos simples e compartilhados. Pequenas alegrias, como preparar o café da manhã juntos sem pressa, ler o jornal um para o outro ou simplesmente sentar na varanda de casa observando o pôr do sol, como Helena havia descrito em sua carta, tornaram-se momentos preciosos, intencionalmente cultivados. O destino da carta, o objeto que iniciou toda essa jornada de descoberta, foi decidido com o mesmo espírito de reverência e gratidão. Renato e Helena concordaram que a carta não deveria ser guardada como um mero segredo pessoal, mas sim como um testemunho inspirador. Eles decidiram devolvê-la ao sebo Memórias Empilhadas, o local de seu achado, permitindo que ela completasse seu ciclo e, talvez, inspirasse outras histórias. Contudo, antes de retorná-la, fizeram uma cópia fiel do documento que foi entregue e arquivada no clube de leitura da faculdade, com a permissão de Miguel. Essa cópia serviria como um registro oficial do sucesso do projeto Mensagens ao Futuro, um exemplo concreto de como as palavras lançadas ao tempo podem, de fato, encontrar seu destino e transformar vidas. A carta agora não era apenas a história de Renato e Helena, era um legado, uma prova tangível da magia das coincidências e da força do amor. A história de Renato e Helena se fecha com a mensagem de que, às vezes, os achados incríveis e as descobertas misteriosas não se manifestam em tesouros materiais ou em revelações grandiosas, mas sim em algo muito mais valioso, a capacidade de nos fazer revisitar e valorizar o que já temos. A carta amarelada, com seu perfume de lavanda e sua caligrafia de um passado distante, não trouxe um novo amor,
mas reacendeu a chama de um amor que parecia adormecido, provando que o destino, por vezes, escreve suas linhas de forma sutil, mas inegável, muito antes de as pessoas sequer se encontrarem. Se esta história de reencontro e destino tocou você, conte nos comentários de que cidade você está falando. E inscreva-se para acompanhar nossos relatos diários de achados incríveis e descobertas misteriosas.